Olá! Sabe aquela situação? Uma pessoa sente uma dor que é muito real, tem certeza que tem alguma coisa errada, mas aí vai no médico e ouve, olha, não é nada. Pois é sobre esse abismo, sabe? Entre o que se sente e o que a medicina consegue nomear que a gente vai mergulhar hoje. É um verdadeiro quebra-cabeça que faz a gente parar para pensar, afinal, o que é estar doente? E tudo começa com essa frase. Ela é forte, né? Eu tô tentando explicar há 1 ano e meio e ele não me ouve. Dá pra sentir o peso, o cansaço. É a voz de alguém que se sente completamente invisível na frente da única pessoa que poderia talvez ajudar. E essa é a grande pergunta que fica no ar. Por quê? Porque um médico, um especialista, ouviria relatos tão intensos de vozes, de visões, e a resposta seria: não é isso. Não se trata, veja bem, de um médico que não se importa. A questão é que são dois mundos, duas linguagens completamente diferentes tentando se encontrar. Vamos tentar entender os dois lados dessa história. Primeiro vamos fazer um exercício, calçar os sapatos do paciente. Para a gente entender de onde vem tanta frustração, a gente precisa conhecer a jornada dele. As experiências que, para ele, são a prova mais clara do mundo de que algo muito sério está acontecendo. Olha só essa linha do tempo. Isso não é de agora. Começou lá atrás, com 8 anos de idade, vendo vultos, conversando com fantasmas. Ele até anotava isso num diário. Na adolescência, criou um universo inteiro na cabeça dele, a tal Tardes 42. E o resultado hoje? Uma fobia social tão forte que ele mal sai do quarto. Do ponto de vista dele, é mais do que óbvio. É uma condição crônica, de uma vida inteira. E aqui a frustração simplesmente explode. Imagina a cena. O paciente se abre, conta sobre o seu mundo particular, uma coisa super complexa, criativa, com viagens no tempo, e a resposta que ele recebe é que, justamente por ser tão bem contado, tão organizado, não parece com sofrimento de esquizofrenia. Deve deixar qualquer um maluco, né? E a coisa vai mais fundo. As vozes que ele ouve não são só barulhos. Elas têm identidade. Misturam elementos da nossa cultura, da nossa espiritualidade, como eixos e pombagiras da Umbanda, com ficção científica, com seres de outras galáxias. Isso adiciona uma camada cultural riquíssima que, claro, torna o quebra-cabeça do diagnóstico ainda mais complicado. Ok, respira fundo. Agora a gente vai virar a chave. Vamos tentar entrar na sala do psiquiatra e entender a lógica dele. Por que depois de ouvir tudo isso, a resposta ainda é não é isso? A questão não é falta de escuta. A questão é que ele está tentando montar esse quebra-cabeça com peças e regras muito específicas. A principal ferramenta do médico é essa aqui, a anamnese, é a entrevista. E na psiquiatria, isso é crucial, porque não é só o que a pessoa fala que importa, é como ela fala, a organização das ideias, a lógica do discurso, a coerência. Tudo isso são peças fundamentais do diagnóstico. E esse processo não é tirado do nada, ele segue um método. O médico pega o que ouviu e compara com os manuais de diagnóstico, como o DSM-5. Ele também precisa descartar outras coisas, né? Tipo uso de drogas, problemas neurológicos e, um ponto super importante, ele avalia o quanto aquilo atrapalha a vida da pessoa, o tal do prejuízo funcional. É exatamente aqui que os dois mundos batem de frente. Pega o mesmo fato, visões desde os 8 anos. Para o paciente, é a prova definitiva de que o problema é antigo e grave. Para o médico, acende um sinal de alerta mais para o outro lado, porque esquizofrenia começar tão cedo é raríssimo. Isso faz ele pensar, será que não é outra coisa? Um trauma de infância? Talvez uma neurodivergência? A mesma coisa acontece com a história da Tardes. Para o paciente, aquilo é a descrição da realidade dele. Para o médico, ouvir uma narrativa tão criativa, tão bem amarrada, com começo, meio e fim, isso é um sinal de que a mente está organizada. E uma mente organizada não combina com a confusão, com a desorganização de pensamento que se espera numa psicose. E as vozes de entidades, para o paciente, são 100% reais. E aqui a psiquiatria moderna, principalmente no Brasil, aprendeu a ter muito cuidado. Uma experiência que faz parte de uma cultura, de uma religião, não pode ser automaticamente chamada de alucinação. Ela é vista primeiro como parte do universo de crenças da pessoa. E tudo isso nos leva para o olho do furacão, para um paradoxo que é quase cruel, sabe? E se as maiores qualidades de uma pessoa, como a inteligência e a criatividade dela, forem justamente os maiores obstáculos para ela conseguir um diagnóstico? Pensa bem nisso. Essa pessoa estuda, cursa farmácia, é criativa, articulada. Pro médico, são sinais claros de funcionalidade, de saúde. Mas para ela, tudo isso é uma armadura pesadíssima. É um esforço descomunal que gasta toda a energia que ela tem só para conseguir parecer normal.
E aqui a gente vê esse paradoxo na prática. Olha que loucura! Ele faz piadas. Para ele é uma máscara para aguentar a dor. Para o médico, é sinal de que tem reserva de energia. Ele estuda farmácia. Para ele, um esforço sobre-humano. Para o médico, prova de alta função cognitiva. Ele é criativo. Para ele, um jeito de botar ordem no caos da mente. Para o médico, mente organizada demais. Cada ponto forte vira, ironicamente, um argumento contra a doença. Então, o que acontece quando o rótulo não cabe? Quando a pessoa não se encaixa direitinho nas caixas dos manuais? Ela fica ali, num limbo, num vazio de diagnóstico que tem um custo humano gigantesco. E por que existe essa hesitação toda em dar um diagnóstico? Bom, às vezes as intenções são até boas. O médico pode pensar, não quero carimbar um rótulo nesse jovem e limitar o futuro dele. Ou ter medo que a pessoa use o diagnóstico como uma muleta e desista. E tem também, claro, um preconceito, né? Aquela ideia de que gente inteligente não fica tão doente assim. No final das contas, talvez o melhor resumo seja este. As réguas são diferentes. O médico usa uma régua para medir doença, que é um desvio da norma, uma disfunção que ele consegue ver, medir. O paciente usa outra régua para medir dor, que é uma experiência lá dentro, totalmente subjetiva. E o grande drama é que essas duas réguas muitas vezes não marcam a mesma coisa. O que nos deixa com essa pergunta para refletir. Se a medicina, com todo o seu conhecimento, com todos os seus manuais, ainda não tem um nome para o sofrimento de alguém, será que isso faz com que esse sofrimento seja menos real? Fica aí a reflexão sobre os limites da ciência e, mais importante, sobre a necessidade de a gente validar a dor do outro, mesmo quando a gente não consegue colocar ela numa caixinha. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.